Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Estamos na 15ª semana do tempo comum ano par. Uma nova semana começa. E antes que as preocupações ocupem a sua mente, antes que os compromissos chamem pelo seu nome, antes que as responsabilidades pesem sobre o seu coração, eu convido você a parar por alguns instantes e colocar este dia diante de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre todos os caminhos que você vai percorrer nesta segunda-feira. Talvez você tenha acordado hoje com o peso da semana já sobre os ombros. Talvez sua mente tenha despertado antes do corpo, lembrando das contas do trabalho, dos filhos, da saúde, de uma conversa difícil, de uma decisão que precisa ser tomada, ou de um problema que ainda não encontrou solução. Talvez você tenha começado este dia com vontade de rezar, mas também com a sensação de que precisa mudar alguma coisa por dentro. Talvez exista em você um incômodo santo, uma voz silenciosa dizendo: eu não posso continuar apenas repetindo palavras. Eu preciso viver uma fé mais verdadeira. E talvez esta seja exatamente a graça que Deus quer derramar sobre nós nesta manhã. Porque a palavra de hoje não nos chama apenas para pedir bênçãos, ela nos chama para alinhar o coração, ela nos chama a sair de uma fé apenas de aparência e entrar numa fé vivida com sinceridade, justiça, amor e conversão. Antes de continuarmos, escreva nos comentários com fé: Senhor, purifica meu coração e ensina-me a fazer o bem. Escreva como uma oração, escreva como quem começa esta semana dizendo: eu quero caminhar mais perto de Deus. E deixe o seu gostei nesta oração, porque esse gesto simples ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que também precisam começar esta segunda-feira com fé e direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desta segunda-feira está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 17. É uma palavra forte. Deus fala ao seu povo e mostra que não se agrada de uma religião vazia, feita apenas de ritos exteriores, quando o coração está longe da justiça, da compaixão e da verdade. O Senhor diz, por meio do profeta: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Meu irmão, minha irmã, esta palavra precisa entrar fundo no nosso coração nesta manhã. Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita a missa, Deus não rejeita o sacrifício, Deus não rejeita a devoção, mas Ele nos alerta: a oração precisa transformar a vida. A fé precisa aparecer nas atitudes. A boca que reza também precisa aprender a abençoar. A mão que faz o sinal da cruz também precisa ajudar, perdoar, repartir, acolher e fazer o bem. Quantas vezes nós também corremos esse risco? Rezamos, mas continuamos duros dentro de casa. Pedimos perdão a Deus, mas não oferecemos perdão a quem nos feriu. Falamos de fé, mas alimentamos mágoas. Pedimos bênçãos, mas ignoramos quem precisa de ajuda. Vamos à igreja, mas tratamos mal as pessoas na rotina. Dizemos que amamos a Deus, mas deixamos de amar o irmão concreto que está ao nosso lado. Hoje o Senhor não nos chama para uma culpa vazia, Ele nos chama para uma conversão real. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, aprendei a fazer o bem. É como se Deus dissesse nesta manhã: meu filho, minha filha, eu quero mais do que palavras. Eu quero o teu coração, eu quero que a tua fé se torne vida. O salmo de hoje também nos ajuda a compreender essa mensagem. Deus não precisa de ofertas vazias, Ele quer um coração que caminhe retamente. O refrão nos lembra
que a salvação do Senhor é mostrada àquele que procede com retidão. Ou seja, quem deseja ver a ação de Deus, precisa permitir que Deus organize também o caminho, as escolhas, as palavras e as atitudes. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, Jesus nos apresenta uma palavra exigente. Ele diz que não veio trazer uma paz superficial, uma paz falsa, uma paz que ignora a verdade. Ele fala de divisão, fala da cruz, fala de colocar Deus acima de tudo, fala de perder a vida para encontrá-la, e depois conclui suas instruções aos discípulos. Essa palavra pode parecer dura, mas ela é profundamente libertadora. Jesus não está ensinando violência, Ele está mostrando que segui-lo de verdade exige decisão. Há momentos em que a fidelidade a Deus vai contrariar hábitos antigos, vontades humanas, expectativas de pessoas, caminhos fáceis e escolhas que não combinam com o Evangelho. Às vezes, seguir Jesus significa escolher a verdade quando seria mais fácil mentir. Significa perdoar quando o orgulho quer vencer. Significa dizer não a um caminho errado, mesmo que todos estejam seguindo. Significa amar a família, mas não colocar ninguém no lugar de Deus. Significa carregar a cruz de cada dia sem abandonar a fé. Jesus diz: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Meu irmão, minha irmã, a cruz de cada dia nem sempre aparece em grandes sofrimentos. Às vezes a cruz é continuar honesto quando seria fácil ser desonesto. É manter a paz dentro de casa quando a irritação quer dominar. É cuidar de alguém doente, é trabalhar cansado, é educar os filhos com paciência, é esperar uma resposta sem perder a fé. É abrir mão do orgulho para salvar uma relação. Senhor meu Deus, nesta manhã de segunda-feira eu me coloco diante de Ti. Obrigado por mais este dia. Obrigado porque acordei. Obrigado pela vida, pelo ar que respiro, pela casa que me abriga, pela família que colocaste em minha história e por esta nova oportunidade de recomeçar. Eu te entrego esta semana que começa. Entrego o meu trabalho, meus compromissos, meus caminhos, minhas decisões, minhas conversas, minhas preocupações e tudo aquilo que ainda vou enfrentar. Vai à minha frente, Senhor. Prepara os caminhos que ainda não vejo. Fecha as portas que me afastariam de Ti e abre aquelas que estão de acordo com a Tua vontade. Mas hoje, Senhor, antes de pedir qualquer bênção, eu quero Te pedir um coração verdadeiro. Não quero viver uma fé apenas por fora. Não quero rezar com os lábios e manter o coração longe. Não quero pedir Tua proteção e continuar alimentando atitudes que me afastam de Ti. Purifica-me, Senhor. Lava meu coração. Tira de mim aquilo que não combina com o Evangelho. Remove a maldade escondida, a impaciência, a dureza, o orgulho, a inveja, o julgamento, a indiferença, a falta de perdão e tudo aquilo que se tornou hábito dentro de mim. Ensina-me a fazer o bem, ensina-me a perceber quem precisa de ajuda, ensina-me a falar com mais mansidão, ensina-me a tratar minha família com mais amor, ensina-me a ser mais justo no trabalho. Ensina-me a não ignorar a dor de quem está ao meu lado. Ensina-me a viver uma fé que não termina quando a oração acaba. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que rezei, mas não mudei. Perdoa-me pelas vezes em que ouvi Tua palavra, mas não deixei que ela tocasse minhas atitudes. Perdoa-me quando usei palavras religiosas, mas continuei ferindo pessoas. Perdoa-me quando pedi misericórdia para mim, mas fui duro com os erros dos outros. Perdoa-me quando meu culto foi vazio, quando minha oração foi apressada, quando meu coração estava longe, quando fui à Tua presença apenas para pedir, mas não me deixei transformar. Senhor, hoje eu quero voltar para Ti com sinceridade. Jesus, Tu me chamas a tomar a cruz e seguir. Então eu Te entrego a cruz desta segunda-feira.
Entrego a cruz do trabalho, da responsabilidade, das preocupações financeiras, das dores familiares, das decisões difíceis da saúde, fragilizada das esperas longas e das renúncias que preciso fazer para permanecer fiel. Ajuda-me a carregar minha cruz sem revolta. Ajuda-me a não fugir do que precisa ser enfrentado. Ajuda-me a não abandonar minha fé quando o caminho ficar exigente. Ajuda-me a entender que seguir Jesus não é viver sem luta, mas caminhar com sentido, com esperança e com a certeza de que nenhuma cruz carregada com amor é inútil diante de Deus. Senhor, eu te peço pela minha família, visita minha casa nesta manhã. Entra onde há cansaço, onde há preocupação, onde há doença, onde há falta de diálogo, onde há mágoa, onde há silêncio pesado, onde alguém acordou sem esperança. Que a fé dentro da minha casa não seja apenas uma imagem na parede, mas uma presença viva. Que nossas palavras sejam mais cuidadosas, que nossas atitudes sejam mais justas, que nossos gestos revelem amor, que a oração nos torne mais pacientes, mais humildes, mais unidos e mais dispostos a recomeçar. Senhor, eu te peço pelos casais, onde o amor esfriou, reacende, onde o orgulho cresceu, derrama humildade, onde as palavras feriram, traz cura, onde a rotina sufocou a ternura, renova o carinho, onde a distância abre caminhos de aproximação. Que nenhum casamento seja destruído pela falta de perdão, pela dureza de coração ou pela ausência de Deus. Eu te peço pelos filhos, guarda os filhos pequenos, adolescentes, jovens e adultos, guarda os que estão perto e os que estão longe, guarda os que conversam e os que se fecharam, guarda os que se aproximam de Deus e os que se afastaram da fé, protege-os das más escolhas, das más companhias, dos vícios da tristeza escondida, da ansiedade, da confusão e de todo o caminho que possa ferir a alma. Vai onde meus braços não alcançam, fala onde minhas palavras não conseguem entrar, protege onde meus olhos não conseguem ver, que nenhum filho representado nesta oração se perca longe da tua misericórdia. Senhor, eu te peço pelos pais e pelas mães que começam esta semana preocupados, pais que precisam sustentar a casa, mães que cuidam de tudo e muitas vezes choram escondidas, famílias que carregam problemas que ninguém conhece, pessoas que continuam sorrindo, mas por dentro estão cansadas. Fortalece esses corações, dá saúde ao corpo, serenidade, à mente, coragem para lutar e fé para confiar. Que cada pai e cada mãe perceba que não está carregando a família sozinho. O Senhor está nesta casa. O Senhor sustenta, o Senhor guia, o Senhor cuida. Eu te peço pelos doentes, toca quem acordou com dor, toca quem está em tratamento, toca quem espera exame, toca quem recebeu uma notícia difícil, toca quem está no hospital, toca quem sofre no corpo, na mente ou na alma. Senhor, onde for possível curar, cura. Onde a cura ainda exige tempo, sustenta. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver desânimo, derrama esperança. Eu te peço também por quem está enfrentando dificuldades financeiras. Tu conheces quem começa esta segunda-feira preocupado com contas, aluguel, remédios, comida, trabalho, dívidas e portas fechadas. Abençoa quem está desempregado, fortalece quem trabalha muito e ainda sente medo de faltar. Abre portas honestas, dá sabedoria para administrar, afasta o desespero, ensina-nos a fazer nossa parte sem perder a paz. Senhor, a primeira leitura nos pede justiça, então eu te peço, dá-me olhos para enxergar quem sofre, que eu não seja indiferente aos pequenos, aos pobres, aos esquecidos, aos que precisam de uma palavra, de uma ajuda, de uma oração, de um gesto concreto. Que nesta semana minha fé produza obras, que eu não passe ao lado
da dor dos outros como se ela não fosse comigo. Se eu encontrar alguém desanimado, que eu leve esperança. Se eu encontrar alguém precisando de ajuda, que eu não feche o coração. Se eu encontrar alguém ferido, que eu não aumente a ferida. Se eu encontrar alguém perdido, que minha presença seja sinal de Deus. Jesus, tu disseste que quem recebe um discípulo, recebe a ti. Então, ensina-me também a acolher melhor. Que minha casa seja lugar de paz. Que minha presença seja lugar de descanso para quem está cansado. Que minhas palavras sejam água para quem tem sede de esperança. Que meus gestos revelem que o reino de Deus está próximo. Em nome de Jesus eu declaro que esta segunda-feira pertence ao Senhor. Minha fé não será vazia. Minha oração produzirá mudança. Meu coração será purificado. Minhas palavras serão guiadas pela caridade. Minhas atitudes serão conduzidas pela justiça. Minha casa será visitada pela paz. Minha família será guardada pela misericórdia de Deus. Eu declaro que não vou abandonar minha cruz. Não vou fugir do bem. Não vou viver dominado pelo medo. Não vou permitir que o orgulho governe minhas escolhas. Eu escolho seguir Jesus nesta segunda-feira. Eu escolho fazer o bem. Eu escolho caminhar com retidão. Eu escolho colocar Deus em primeiro lugar. Receba força para este dia. Receba coragem para carregar sua cruz. Receba sabedoria para escolher o bem. Receba paz para enfrentar as responsabilidades. Receba a graça de viver uma fé verdadeira, que não fica apenas nas palavras, mas floresce nas atitudes. Agora respire fundo. Coloque a mão sobre o coração, se puder, e diga em silêncio: Senhor, purifica meu coração. Senhor, ensina-me a fazer o bem. Senhor, ajuda-me a carregar minha cruz. Senhor, guia esta semana. Como família reunida na fé, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, consagro esta segunda-feira ao teu amor. Que minha oração seja sincera, que meu coração seja purificado, que minha fé seja vivida em atitudes concretas, que eu escolha o bem, carregue minha cruz e siga teus passos com coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre seu trabalho, sobre suas decisões e sobre toda esta semana que começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, purifica meu coração e ensina-me a fazer o bem. Compartilhe esta oração com alguém que precisa começar a semana com fé sincera, coragem e direção de Deus. Permaneça na paz do Senhor. Amém? Senhor, nesta manhã eu quero compreender melhor essa cruz que Tu me pedes para carregar. Muitas vezes quando escuto falar de cruz, eu penso apenas em sofrimento, peso, dor e renúncia. Mas a Tua cruz também é caminho de amor. A cruz que Tu me pedes não é destruição, é fidelidade. É permanecer no bem quando seria mais fácil fugir. É escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente. É amar quando o coração está cansado. É perdoar quando o orgulho quer vencer. A cruz de cada dia pode estar escondida nas pequenas coisas, na paciência que preciso ter dentro de casa, na palavra que preciso engolir para não ferir alguém,
no cuidado com uma pessoa difícil, no trabalho que faço sem reconhecimento, na luta para ser honesto mesmo quando vejo outros escolhendo atalhos, na coragem de dizer não ao que me afasta de Deus, na decisão de fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando. E a primeira leitura de Isaías me lembra que Deus não quer apenas gestos religiosos por fora, Ele quer justiça, quer um coração que pare de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Isso significa que minha oração precisa sair da boca e chegar às mãos, precisa sair da igreja e chegar à minha casa, precisa sair deste momento de fé e alcançar minhas atitudes ao longo do dia. Senhor, não permitas que eu viva uma fé dividida, uma fé que fala contigo pela manhã, mas esquece de ti nas escolhas da tarde, uma fé que pede bênção, mas não aceita correção, uma fé que louva, mas não perdoa, uma fé que reza, mas não muda. Eu quero uma fé inteira, uma fé que me converta, uma fé que me incomode quando eu estiver errado, uma fé que me levante quando eu cair. Ensina-me a fazer o bem de modo concreto, que eu não espere grandes oportunidades para amar, que eu comece pelo que está ao meu alcance. Uma palavra mais calma, um pedido de desculpas, um gesto de ajuda, uma escuta sem pressa, uma oração por alguém que me feriu, uma decisão honesta, uma atitude mais justa, um cuidado maior com quem está perto. Senhor, se hoje eu encontrar alguém precisando de mim, que eu não seja indiferente. Se alguém precisar de uma palavra de consolo, que eu não me cale por comodismo. Se alguém precisar de correção, que eu fale com caridade. Se alguém precisar de perdão, que eu não feche o coração. Se alguém precisar apenas ser ouvido, que eu tenha paciência para escutar. Porque a cruz que tu me pedes também passa pelo amor ao próximo. Não existe verdadeira fé quando o coração se fecha para a dor dos outros. Não existe oração sincera quando eu peço misericórdia para mim, mas nego misericórdia ao irmão. Não existe culto agradável a Deus quando a vida continua marcada por orgulho, injustiça, desprezo e frieza. Por isso, nesta segunda-feira, eu te peço uma conversão simples e verdadeira. Que eu termine este dia um pouco mais parecido com Jesus. Menos duro, menos orgulhoso, menos impaciente, menos preso ao meu próprio interesse, mais atento, mais justo, mais humilde, mais disposto a carregar a minha cruz com amor. Senhor, dá-me coragem para escolher o bem quando o mal parecer mais fácil. Dá-me força para seguir teu caminho quando a minha vontade quiser fugir. Dá-me sabedoria para entender que perder a vida por ti não é perder, mas encontrar a verdadeira vida. Amém?